O fim de tarde derramava um ouro sujo sobre a zona sul de São Paulo, um brilho amarelado que grudava nas fachadas de bloco cru e nas antenas de TV encurvadas como galhos secos. Na quadra coberta do centro comunitário, os últimos gritos das crianças ainda ricocheteavam nos alambrados. Roberto Carlos fechou uma caneta, devolveu o último marcador ao estojo da organização parceira, e fez aquele gesto automático de quem assina 1000 camisas e 1000 cadernos por semana. Balançou o punho, alongou o ombro, sorrindo de canto. Fotos, abraços, valeu, professor. Obrigado, Roberto. Tudo aquilo era parte do roteiro que ele conhecia de olhos fechados. Uma beleza cansada, mas beleza. O vento que subia da avenida carregava cheiro de graxa, pastel e chuva prometida. Ele tocou o bolso, conferiu celular e chave, mania de ex-jogador que sempre acha que perdeu alguma coisa, e se virou para a van. O motorista já dava partida. Foi quando viu. Não foi o rosto primeiro. Foi o jeito de caminhar, apertando na mão uma sacola plástica transparente com 2, 3 coisas, e no outro braço uma menina pendurada como quem dorme em pé. Passo curto, ombro recolhido, cabeça baixa como quem tenta não ocupar espaço. Roberto sentiu uma fisgada antiga na memória. A imagem bateu e voltou, como bola que acerta a trave e cai nos pés do centroavante. Ele estreitou os olhos. Não podia ser. O motorista abriu a porta do passageiro. Bora, chefe. Pera. A palavra saiu quase num sussurro. Espera um pouco. Ele ficou de lado, disfarçando, fingindo olhar para o celular. A mulher virou o rosto por um segundo para atravessar entre as pessoas. Metade do perfil, um fio de cabelo preso atrás da orelha, o contorno do queixo. O golpe veio seco. Lia. Não o nome completo. Ele nunca chamava pelo sobrenome. Só o som curto que carregava uma rua de terra batida, um pé descalço, uma risada por trás do poste da esquina. Lia, a vizinha do fundo de quintal na cidade do interior. Lia que emprestava caderno. Lia que fazia curativo no joelho ralado dele quando voltavam da pelada na pracinha. Lia que um dia sumiu, como o som de rádio que perde a sintonia. Fazia quantos anos? Ele sabia de cabeça quantas finais jogará, quantos gols marcará de falta, mas não sabia quantos anos tinham se passado desde que a viu pela última vez. Me segue devagar. Ele falou para o motorista sem tirar os olhos da figura que se afastava. Indo pela direita, sem colar muito, sem farol alto. O motorista o mirou pelo retrovisor. Conhecia Roberto o suficiente para entender quando era um pedido simples e quando era coisa de coração. Engatou a marcha, deslizou. A mulher, a quem ele insistia, dentro do peito, em chamar de Lia mesmo sem garantir que fosse, entrou por uma rua lateral. O asfalto se desmanchava em remendo. Os sobrados deram lugar a paredes improvisadas, chapas de zinco, barracos com telhas sobrepostas. Cabos faziam arcos de um poste ao outro, cortando o céu numa teia. O cheiro de esgoto a céu aberto subia e recuava. A menina no braço dela soltou um gemido de sono, um chorinho abafado. Lia ajustou a criança, beijou a testa dela no automático, e seguiu. Mais devagar aqui. Roberto se inclinou para a frente. Não passa dela. Só acompanha. A van avançou quase em oração, as rodas desviando dos buracos pelo reflexo de um motorista que conhecia bairro como quem conhece o vestiário. De dentro, Roberto sentia o coração bater uma cadência antiga, a mesma que sentirá quando, menino, esperava a bola sobrar para o chute na marca do pênalti. Não era medo, era uma mistura de pressa e pudor. Se fosse Lia, como se aproximar sem ferir? Se não fosse, por que aquele peso no peito, aquele desejo infantil de corrigir o mundo? A rua virou viela. O motorista olhou. Até aqui dá. Daqui em diante, é melhor ir a pé, chefe. Roberto assentiu. Para aqui. Eu desço. Quer que eu vá junto? Não. Me espera. Fica de olho. Qualquer coisa, buzinada curta. A porta correu com cuidado. O ar da viela era um mosaico de óleo de fritura, sabão em pó barato e terra molhada de mangueira. 2 garotos jogavam tampinha no chão, marcando gol com chinelo. Uma senhora varria a frente de casa com uma vassoura de galhos. Um cachorro observou Roberto, levantou uma orelha, decidiu que não valia a pena latir. Ele puxou a aba do boné para baixo, respirou, e seguiu os passos como quem pisa num campo que não quer machucar. Lia, ele já aceitava dentro de si que era Lia. Passou entre 2 barracos e entrou num terreno invadido com outras construções semelhantes. O espaço dela era um retângulo de madeira velha e lona azul.
Um varal feito de fio elétrico cortava o pedaço, prendendo roupas de criança. A menina no braço suspirou pesado. Lia a acomodou na rede improvisada. Uma outra criança, um menino de uns 6, 7 anos, brincava com uma garrafa PET, chutando-a como se fosse bola. Roberto parou a 2 passos da entrada, respeitando um limite invisível. O silêncio entre os 2 mundos era uma membrana que podia arrebentar com qualquer palavra errada. Ele limpou a garganta, mas a voz não veio. Lia pegou uma sacola, tirou um pacote de arroz pequeno, um sabonete, uma lata de leite em pó. Tudo contado. Ela ergueu o rosto num gesto de quem sente alguém. Os olhos dele se encontraram. Lia. Ele falou. Não soube se sorriu. Sou eu. O primeiro reflexo no rosto dela foi susto. Depois, reconhecimento, não só do nome, mas de um modo de ficar em pé, de um jeito de inclinar o pescoço quando pede desculpa. Em seguida, um rubor que não era vergonha, era cansaço. Roberto. Ela disse baixo, como se o nome pudesse chamar confusão. Meu Deus, quanto tempo! Ele quis dar um passo, mas não deu. Quis abraçar, mas ficou. Quis dizer desculpa por ter sumido, mas não era hora de despejar a culpa dele sobre a vida dela. Desculpa, eu te vi lá no projeto. Não sabia que era você. Quer dizer, achei que fosse, não tinha certeza. Ele gesticulou, perdido. Eu só quis ver se era. Lia respirou pela boca. Olhou para os lados, como quem averigua se algum vizinho presta atenção. Senta, ela disse, apontando uma cadeira de plástico com o encosto rachado. Se quiser. Mas, sem barulho, tá? A pequena tá dormindo. Claro. Ele aproximou um passo, mas ficou na linha de sombra da porta. Se for melhor, eu fico aqui mesmo. Melhor. Ela se abaixou, ajeitou a rede. A Ana Lívia acorda fácil. É o nome dela. Ele perguntou, a voz já num registro íntimo que lembrava o quintal da infância. É. Lia deu um sorrisinho que fez cócega no tempo. Ana Lívia. 13 e pouco. O outro é o Mateus. O menino parou de chutar a garrafa e ficou sério, como goleiro antes do pênalti. Oi. Ele não sabia direito como tratar aquele estranho com roupa limpa e tênis novo. E aí, craque? Roberto fez o gesto de bater na mão, mas não forçou. Mateus olhou a mãe assentiu com os olhos, e ele encostou a palma. A mão do menino estava morna e com cheiro de sabão. Roberto varreu o interior com respeito. Um colchão no chão com lençol estampado de flores já gastas, um fogareiro, 2 panelas, uma prateleira com copos plásticos empilhados, uma garrafa d'água metade vazia. Não havia miséria escandalosa, havia economia de tudo, de espaço, de palavras, de sonhos. Você tá morando aqui faz tempo? Ele soltou a pergunta como quem solta a bola no meio-campo, sem saber a jogada seguinte. Tempo suficiente para aprender o nome dos buracos quando chove, Lia respondeu, sem amargura, só com uma constatação que vinha de quem não precisava exagerar nada. Mas não tenta imaginar. A gente dá jeito. A gente dá jeito. Ele conhecia esse tom na voz dela desde os 12 anos, quando ele chegava com as canelas raladas e ela dizia, senta aqui, eu limpo com soro, vai arder mas passa. Lia sempre foi uma pessoa que não dramatizava o que doía. Eu não vim. Ele parou, engoliu. Não vim por piedade. Eu vim porque te vi. E por quê? Sei lá, porque eu te devo tanta coisa que eu nem sabia. Dever o quê, rapaz? O rastro de riso passou nos olhos dela, que cansaram de chorar em silêncio. O que foi que eu fiz além de te emprestar o caderno e segurar o portão quando os meninos queriam te zoar de baixinho? Ele respirou um riso curto. Isso aí mesmo. Você não sabe o tamanho disso. Um vento levantou a lona, o varal rangiu. Mateus voltou à garrafa. A menina na rede virou pro outro lado, caçando o ponto frio do lençol. Lia se moveu leve para ajustar a rede. O corpo dela era o de alguém que aprendeu a andar de lado para não esbarrar no mundo. Roberto percebeu o tecido da blusa desbotada, o elástico do cabelo cansado, a unha quebrada que ela escondia enquanto falava. Você tá trabalhando com o quê? Ele perguntou devagar, para não arrancar curativo. Faço diária. Limpeza, às vezes um bico de fazer doce. Quando dá, vendo brigadeiro na feira. Tem dia bom, tem dia que volto com metade. Ninguém quer gastar quando chove. E o pai deles? Não era uma pergunta que ele gostasse de fazer,
mas era inevitável no mapa do cuidado. Virou fumaça. Ela nem levantou os olhos. Não havia drama, havia proteção. Quando eu disse que ia ficar com a Ana Lívia, ele escolheu ir. E quando Mateus nasceu, ele já nem lembrava meu nome. Tá tudo bem. Ela respirou de novo. Tudo bem não, né? Mas a gente dá jeito. Roberto concordou com a cabeça como quem aceita o placar parcial sabendo que o jogo ainda tem muito. Ele tinha vontade de dizer eu tô aqui, mas tem frases que quebram mais do que consertam se ditas antes da hora. Então escolheu a linha mais humilde. Posso fazer alguma coisa agora? Não é sobre dar coisa. É sobre abrir caminho. Hoje. Ele olhou de novo para a rede. A pequena tá gripada? Ou é só sono? Só cansada. Lia respondeu. A comida hoje tava pouca. Quando come pouco, dorme rápido. O golpe foi reto no estômago dele. Ele pensou na geladeira da própria casa, nas frutas cortadas que às vezes acabavam no lixo, nas garrafas de água com gás que ninguém terminava. Pensou em quantos jantares ele deixou frio para atender patrocínio, e em quantas vezes ele poderia ter feito esta mesma pergunta para tantas pessoas que passaram por ele como luz de farol. Eu conheço umas pessoas. Daquelas que ajudam sem foto. Ele escolheu as palavras uma a uma. Tem uma fundação pequena, não é nada que eu queira pôr meu nome no letreiro, mas funciona. A gente consegue um lugar para vocês dormirem hoje. Um lugar decente, com chuveiro quente, cama de verdade, cozinha onde dá para fazer arroz e feijão com calma. Sem promessa de novela. Só uma noite sem medo. Amanhã a gente pensa no resto. Lia olhou para ele de um jeito diferente, como quem testa a água com a ponta do dedo antes de entrar no rio. Havia ali, em camadas, gratidão, ceticismo, medo da perda e uma brasa daquelas que insistem em queimar apesar do vento. Ela mordeu a boca. Amanhã. E se amanhã a pessoa que emprestou a chave vem e toma de volta? E se o dono do mundo muda de ideia? Eu não sei mais lidar com o amanhã dos outros, Roberto. E se amanhã você tiver minha palavra escrita com caneta grossa? Ele respondeu, e o tom da voz foi o que ele usava quando protegia um zagueiro menino no primeiro treino entre os profissionais. Eu não sou dono do mundo, mas posso ser dono da minha promessa. Eu fico até você não precisar mais que eu fique. Fico no canto, sem atrapalhar. Eu só não consigo ir embora sabendo que você vai dormir com a testa colada na lona. Ela sorriu com o canto da boca, 1 milímetro de sorriso que já era vitória em final de campeonato. Você sempre falou bonito quando precisava pedir a bola. Eu era lateral. Se eu não pedisse bonito, a bola não voltava nunca, ele respondeu, e os dois riram baixo para não acordar a menina. O riso trouxe um copo de água para a mesa do passado. De repente, deu para respirar. Tá bom. Lia suspirou. Mas é pro Mateus segurar minha mão na hora de entrar. Ele tem medo de casa grande. Não é casa grande. É casa certa. Ele tirou o celular do bolso. Posso fazer um telefonema daqui? Ela pesou o pedido como quem pesa um fruto no mercado. Depois assentiu. Faz. Só, fala baixo. Ele se afastou 2 passos. O sinal ali era caprichoso. Ele levantou o celular como quem caça pombo com semente. O motorista, atento, notou o gesto e manobrou a van até pegar uma nesga de cobertura. O nome no visor apareceu. Cláudio, o coordenador que tocava projetos de acolhimento familiar com seriedade de contador e alma de catequista. Claudião. Roberto falou baixo, direto. É o RC. Eu preciso de um abrigo transitório hoje. Mãe e 2 crianças. Lugar limpo, cama, banho, comida quente. Eu pago as diárias que for, mas liga o protocolo do nosso convênio para não ficar na informalidade. Tem como? Do outro lado, uma pausa, um teclado. Cláudio já tinha mapa na cabeça. Tem uma casa de passagem no Campo Limpo com 2 vagas. Mas você sabe, precisa preencher ficha, número de documento, termo de responsabilidade. Não tem glamour. Eu não quero glamour. Quero chave. Eu preencho tudo. Me manda a localização. Chego em quanto? 20 minutos. 25 com esse trânsito. Manda a placa do carro. Outro silêncio. Depois um tá feito. A equipe vai esperar no portão. Roberto desligou. Respirou. A vontade era bater no peito para acordar um grito que não era de gol. Era de alívio.
Mas ele sabia que naquela viela gritos assustam mais do que libertam. Guardou o celular, caminhou de volta. Tem lugar. Ele falou como quem abre cortina para a luz entrar sem ofuscar. Perto daqui. Casa de passagem boa, com gente que recebe sem cara feia. Vocês ficam lá uns dias enquanto a gente acerta o que vem depois. E o depois? Lia perguntou, voz que já batia mais firme no aro do mundo. O depois a gente inventa junto. Não vai ser milagre. Vai ser trabalho. Mas primeiro, hoje. Ele olhou Mateus. Você vai no meu colo ou segura a mão da mãe? Eu seguro a mão da minha mãe, Mateus respondeu com uma coragem que veio do nada e do tudo, e Roberto sentiu o peito expandir um pouco. Ele gostava de crianças que respondiam assim, sem pedir licença para a própria força. Então vamos fazer o seguinte, Lia começou a organizar o pequeno universo da lona azul. Mateus, pega a mochila. Põe dentro a camiseta do Homem-Aranha, a bermuda azul e o caderno. O caderno vai. A Ana Lívia. Deixa que eu levo ela no colo. O resto a gente vê amanhã. Ela se virou para Roberto como quem pede desculpa antes de pedir favor. Você poderia esperar um minutinho? Eu quero fechar a lona direito. Não quero que entre bicho. Eu espero quantos minutos você quiser, ele respondeu, e não era figura de linguagem. Observou enquanto ela amarrava as pontas da lona com nó de pescador, um gesto aprendido com alguém que já não estava ali. Viu que ela cobriu com jornal que precisava ficar seco. Levantou o colchão num caixote para que a umidade do chão não subisse. Cada gesto era dignidade aplicada ao pouco. E foi nesse instante, vendo a precisão humilde, que ele entendeu onde residia a beleza de Lia. No cuidado, não no drama. Pronto. Ela ajeitou a menina no colo, pegou a sacola com leite em pó e uma escova de dente, e olhou para o barraco como quem se despede de um parente difícil, com alívio e com respeito. Vamos. Na rua maior, a van esperava como bicho manso. O motorista desceu e abriu a porta do meio. Roberto fez questão de entrar por último. Lia subiu com Ana Lívia, Mateus colou na perna dela, e só então ele ocupou o banco de trás. A porta fechou. O mundo de fora ficou emoldurado pelo vidro. O percurso até a casa de passagem foi curto e longo ao mesmo tempo. Curto no GPS, longo no coração. Ninguém falou nos primeiros minutos. A cidade passava com seus sinais fechados e luzes brancas de farmácia, com um vendedor de água no semáforo que olhou para dentro e desviou rápido, com um grupo de adolescentes rindo alto na calçada. O ar-condicionado soprou uma brisa que fez Ana Lívia se encolher mais no peito da mãe. Lia ajeitou a filha e, pela primeira vez, encostou as costas no banco. O corpo dela não estava acostumado a encostar. Como ela chama? Roberto perguntou baixinho para Mateus, apontando com o queixo a garrafa que agora ele segurava como se fosse troféu. Essa garrafa não tem nome, Mateus disse sério. Mas eu posso dar. Então dá. Porque as coisas com nome ficam mais valentes. Ele sorriu. Quando eu era pequeno, tinha uma bola que a gente chamou de Pretinha. Era velha, remendada, mas fazia cada gol. Pretinha. Mateus testou o som. Garrafa Pretinha. Fechou. Roberto bateu com o dedo nas costas do banco. Lia olhou de lado e sorriu daquele jeito que ela sorria quando achava graça de uma travessura, mas não podia incentivar muito. O sorriso dela agora vinha com uma ruga mais perto do olho, um mapa dos lugares por onde passou. Eu pensei em você umas vezes, disse Roberto, sem preâmbulo, como quem tira um curativo com um puxão só. Quando estreei no profissional, quando comprei a casa da minha mãe, quando devolvi uma bola que achei injusta no treino, eu pensei o que a Lia falaria. Geralmente, você me xingaria se eu fizesse vaidade. Eu xingava mesmo, ela respondeu, rindo. Eu te via chutando a bola pra longe só pra mostrar força. Eu dizia força sem direção é só barulho. Você ficava de bico. Eu aprendi. Ele suspirou. Demorei, mas aprendi. E eu aprendi que silêncio sem mão estendida é só omissão. Ela olhou pela janela. Eu me calei muito pra não incomodar. Mas criança não come silêncio. O motorista pigarreou, apontou para frente. Chegamos. O portão da casa de passagem tinha um letreiro discreto e jardineiras com gerânios que tentavam florir apesar da fuligem da avenida. Uma mulher de colete com crachá os esperava, prancheta na mão. Boa noite. Sou a Márcia. Vocês são o grupo da referência do Cláudio? Ela falava com uma mistura de protocolo e gentileza que Roberto sempre procurava nas equipes que apoiava.
Podem entrar. A gente preenche os dados e depois vocês sobem. Lia apertou Mateus pela mão. Eu assino o que for preciso. A voz dela era de quem assina sem medo, mas sem entregar o nome ao vento. Márcia explicou os passos: documento, termo, regras da casa. Nada de visita sem agendamento, silêncio depois das 10, cozinha compartilhada. Roberto ficou um passo atrás, silencioso, pronto para traduzir alguma palavra difícil para o dialeto do cotidiano. Não precisou. Lia com lentidão, mas com entendimento. O nome dela saiu bonito no papel. Era um nome inteiro, que não pedia desculpa por existir. Subiram. O quarto era simples. 2 camas, uma beliche, um armário pequeno, um abajur de luz amarela. Tinha cheiro de alvejante e pão de manhã. Ana Lívia abriu um olho. Mãe. A voz veio como de outra sala. Tô aqui, minha flor. Lia deitou a menina na cama de baixo. Cobriu com um cobertor macio que parecia recém-lavado. Mateus tocou o colchão com a mão espalmada, surpresa e medo de estragar. Roberto ficou parado na porta. Não passou. A fronteira do pudor ainda era importante. Márcia apontou um banheiro. Toalhas limpas no cesto. Qualquer coisa, chama. Quando as formalidades se dissolveram, Roberto se permitiu entrar um passo para deixar uma sacola no chão. Tem umas coisas: escova de dente, sabonete, um pijama pequeno, meia. Coisa de sobrevivência. Amanhã a gente vê o resto. Ele riu de si mesmo. Eu tô falando a gente como se eu fosse muito organizado. Não sou. Mas se tem uma coisa que eu sei fazer é dar carrinho em problema que acha que vai passar fácil. Lia sentou na beira da cama. Por um segundo, ela foi a menina de 15 anos que fingia não doer quando raspava a canela no cascalho. O rosto dela era o mesmo, mas agora tinha um contorno de mulher que sustentou o peso do mundo nas costas e ainda encontrou espaço para sorrir. Ela ergueu a cabeça e encarou Roberto do jeito que só quem o conhecia de antes da fama sabia encarar. Sem brilho nos olhos, sem idolatria, sem medo. Obrigada. A palavra saiu do lugar exato entre a dignidade e o alívio. Obrigada por ver. Tem muita gente no mundo que passa e não vê. Eu passei muito tempo sem ver, ele confessou, e o reconhecimento não era autoflagelo, era ajuste de rota. Hoje eu tô treinando o olho de novo. Que bom. Ela respirou. Porque ver cansa, mas descansar com a consciência vazia cansa mais. Ele assentiu, correu a mão na nuca. Eu vou embora para vocês descansarem. Amanhã, às 9, eu passo aqui. Sem pressa, a gente toma um café, pensa no dia. Eu não vou te prometer casa própria, empresa dos sonhos e essas coisas de vídeo motivacional. Eu vou te prometer presença. E quando eu não puder estar, vai ter gente boa que vai. Eu não preciso de herói, Lia disse, a voz agora firme sem ser dura. Eu preciso de vizinho. E vizinho, você sempre foi. É isso. Ele abriu um sorriso inteiro. Voltei para a rua do fundo do quintal. Ele deu um passo para trás, outro. Parou, tocou a ombreira da porta como quem agradece a casa. Traz o Mateus aqui. O menino veio, meio tímido. Roberto se agachou para ficar do tamanho dele. Promessa de craque. Amanhã você me ensina o drible da garrafa pretinha. Eu te ensino um domínio no peito. Fechou. Fechou. Mateus bateu a mão, agora com mais força. Tinha encontrado o centro de gravidade. Boa noite. Roberto se levantou. Durmam. E sonhem. Sonho não é luxo. Ele desceu as escadas devagar, como quem não quer fazer barulho dentro de si. Do lado de fora, o motorista o esperava com as mãos no volante e o rádio desligado. Quando a porta da van fechou, a cidade voltou a ronronar com seu barulho de sempre, mas Roberto ouviu outra coisa por trás. O barulho de um travesseiro limpo recebendo a cabeça de uma criança que dormia sem frio. Tudo certo? Perguntou o motorista. Tudo certo. Ele olhou pelo vidro para o portão que agora o separava. Hoje, pelo menos. No caminho de volta, ele pegou o celular. Abriu o bloco de notas e escreveu um título tosco. Plano casa dupla, Lia. Abaixo, linhas quebradas como se fossem jogadas desenhadas num quadro. 1. Regularizar documentação. 2. Creche próxima. 3. Curso de manipulação de alimentos. 4. Carrinho mesinha de doces. 5. Aluguel social por 6 meses com meta de autonomia. 6. Rede de apoio do bairro. 7. Silêncio de imprensa. 8. Voltar a ser vizinho. Parou num sinal vermelho. Uma moça passou vendendo bala.
Ele comprou um pacote, abriu um, mordeu. Não era fome, era vontade de não ter a boca vazia quando as ideias ocupam a cabeça demais. O sinal abriu, a van seguiu. Ele se encostou, fechou os olhos por um instante, e viu Lia antes, Lia agora, e uma Lia depois, que ele ainda não conhecia mas queria ajudar a nascer. Enquanto isso, no quarto simples do abrigo, Lia cobria Ana Lívia até o queixo. Ajeitava o travesseiro de Mateus e finalmente deixava o corpo cair num colchão que não tinha inclinação de caixote. Ela olhou para cima. O teto a olhou de volta. Não era bonito, mas era teto. Ela não chorou. Chorou tanto escondido que, naquela noite, o corpo escolheu não gastar água. Mas por dentro, alguma coisa se desarmou, não no sentido de quebrar, no sentido de tirar a arma. Ela não precisava atirar contra o mundo por algumas horas. Antes de apagar a luz, ela pegou o celular simples, sem internet, só ligação e mensagem, e digitou para um número antigo, o da mãe. Tô bem. As crianças também. Não volto para pedir. Fiquei para fazer. Apagou. Digitou de novo. Tô bem. Pode dormir. Enviou. Deitou. Encostou o rosto no lençol que cheirava sabão, e pela primeira vez em muito tempo adormeceu sem montar guarda. Roberto chegou em casa quase meia-noite. A sala tinha o silêncio das coisas que esperam. Ele deixou a chave num potinho de cerâmica, tirou o tênis, caminhou até a cozinha. Pegou um copo d'água, encostou na pia. O celular piscou com uma mensagem de Cláudio. Tudo certo. Família acolhida. Amanhã alinhamos protocolo. Boa noite. Ele respondeu com um joinha, gesto bobo que, naquela hora, valia como abraço. Foi até a varanda. A cidade, vista dali, parecia outra, limpa, organizada, com os barulhos separados em trilhas. Ele sabia que era ilusão. A cidade real tinha mais do que aquele recorte. Ele respirou fundo. No campo, ele sempre dizia aos mais novos: joguem o simples é que é difícil. Ali, a lição valia em dobro. O simples, não ir embora, não fazer discurso, não tirar foto, era o difícil. E o necessário. O celular piscou de novo. Um número sem nome. Obrigada por ver. Ele sorriu, encostou a testa no vidro da janela, e respondeu sem pensar. Eu voltei a aprender a ver. Até amanhã. Vizinha. Dormiu tarde. A cabeça não desligava fácil, mas o corpo tinha memória de atleta. Quando a mente espirra, o corpo põe cobertor. No meio da noite, ele sonhou com a rua de terra onde foi criança. Chovia. Lia, menina, amarrava o cadarço dele debaixo da chuva e dizia anda, lateral, que o segundo tempo já começou. Ele ria, ela ria, e a bola escorregava bonito. Acordou com a frase colada na boca. O segundo tempo já começou. No dia seguinte, às 9, ele estaria lá. Não com um caminhão de promessas. Com café, pão, uma pasta de documentos, e aquele jeito de quem aprendeu que ver cansa, mas que vale o preço do ingresso. E, se desse tudo certo, levaria com ele a coisa que mais faltava no mundo ultimamente: presença quieta. O que ele ainda não sabia, e aprenderia nos próximos dias, é que aquela noite não tinha sido um favor. Tinha sido uma restituição. Um pedaço de rua, de quintal, de infância devolvido ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Porque, no fim, era isso que Lia havia lembrado a ele sem precisar dizer. Ninguém precisa de salvador com capa. As pessoas precisam de vizinhos que batam na porta e digam eu tô aqui, e vou ficar até você ficar em pé por conta própria. E foi exatamente isso que ele prometeu a si mesmo, sem juramento dramático, sem altar, ficar. A cidade, lá fora, preparava seus engarrafamentos, suas filas de posto de saúde, suas sirenes e suas feiras livres. Dentro da casa de passagem, o despertador tocava manso. Lia espreguiçou, sentou, chamou Mateus com a ponta do dedo, beijou a testa de Ana Lívia e sussurrou, para ninguém além dela mesma ouvir: hoje a gente começa. A manhã seguinte não teve fanfarra, teve cheiro de café passado forte e pão amanhecido aquecido no forno elétrico, aquele estalo seco de resistência que liga e desliga como o coração assombrado. Lia acordou antes do despertador, sem saber por quê. O corpo dela, adestrada a levantar ao primeiro barulho de lona batendo, estranhou o silêncio da casa de passagem. Olhou as crianças. Mateus enroscado feito gato, abraçado ao caderno. Ana Lívia com a boca entreaberta e o cabelo grudado na bochecha, exausta de dormir. O teto liso, a parede sem infiltração, a luz amarela da luminária ainda acesa, parecia cenário emprestado.
Levantou devagar, lavou o rosto, deixou a água fria lavar também os restos de um medo antigo. No espelho, não viu milagre. Viu mesmo o rosto, só um pouco menos armado. Quando saiu do quarto, Márcia, a coordenadora, já estava com uma jarra de café e um cesto de pães numa mesa coletiva. Bom dia, Lia. Dormiu bem? Dormir. Eu dormi com as costas. A cabeça ainda não entendeu. Lia respondeu, sentando-se na ponta da mesa, como quem não quer ocupar espaço demais. Leva tempo. Márcia sorriu com os olhos. Tem leite para as crianças. Hoje tem médico voluntário aqui às 10 para uma triagem básica. Se quiser, eu ponho o nome das crianças. Lia assentiu. A Ana Lívia às vezes pega resfriado por causa do vento que passa por baixo da lona. Ela tossiu uns dias atrás. Melhor ver. A porta da rua bateu de leve. Roberto entrou com um boné simples e uma sacola de pano. Trazia no rosto aquele ar de quem chegou antes de si mesmo e já conferiu se estava tudo em ordem. Posso? Perguntou para Márcia. Ao ver o aceno positivo, aproximou-se. Bom dia, vizinha. Lia tentou segurar o sorriso e não conseguiu. Bom dia. Ele pousou a sacola. Pão de queijo, um potinho de requeijão, banana e café moído. Eu não confio em cápsula para resolver manhã de ninguém. Piscou para Márcia. Autorizado. Autorizadíssimo, ela disse, já abrindo uma das bananas para cortar em rodelas. Mateus apareceu coçando o olho, o cabelo nascendo em redemoinhos confusos. Viu Roberto e ficou entre a timidez e a lembrança do aperto de mão do dia anterior. Oi. E aí, dono da garrafa pretinha? Roberto puxou uma cadeira. Hoje a gente treina domínio no peito. Se a gente puder ir no pátio depois, Mateus estipulou as regras sem saber que estava fazendo isso. Se a gente puder, Roberto concordou. Depois de um café simples. Bom, o mundo começou a se ordenar. Roberto tirou uma pasta de dentro da sacola, plásticos com documentos, uma lista escrita à mão com 7 linhas e 2 asteriscos. Eu tracei um plano. Não é burocracia pelo prazer de burocracia. É o atalho para a gente não se perder no labirinto. Se a gente quiser casa certa e trabalho certo, temos que arrumar 2 coisas hoje: comprovante de endereço provisório e cadastro no CRAS. A partir disso, a porta do aluguel social abre um tanto. E já deixei engatilhado um curso rápido de manipulação de alimentos no Senac parceiro. Lia segurou o papel como quem segura uma corda. Eu posso aprender rápido. Brigadeiro eu já faço. Bolo simples também. Meu sonho era ter um cantinho doce só meu, mas sempre achei que sonho demais chama azar. Sonho demais chama trabalho, ele corrigiu com delicadeza. E trabalho certo pede ferramenta. A gente vai atrás. Antes das 10, a casa foi tomada por pequenos acontecimentos. Uma senhora chegou com 2 crianças, um rapaz de colete trouxe caixas com frutas doadas, o médico voluntário montou um esteto e um oxímetro numa mesinha. Lia preencheu fichas. Descobriu que o próprio nome, escrito em letra firme numa prancheta, já a ajeitava por dentro. Ana Lívia foi auscultada, pulmão limpo, graças a Deus, só um chiado antigo que pedia atenção com poeira. Mateus, magro, altura compatível, olhos curiosos demais para a idade. Quando o relógio bateu 10h30, Roberto fez um gesto sutil com a cabeça. Vamos. Márcia entregou uma pastinha. Levem isso. Qualquer coisa, me liga. Trocou um olhar com Roberto, olhar de quem sabe reconhecer aliados e limites. No carro, Lia sentou no banco do meio com Ana Lívia no colo, Mateus ao lado, atento ao mundo pela janela. Roberto tomou o banco de trás. Primeira parada, CRAS. Depois a gente passa no cartório do bairro para reconhecer firma de uma declaração, não tem como fugir, e em seguida eu quero te mostrar um ponto na feira. Não promessas, lembra? Mapa do caminho. O CRAS tinha fila. O ar era morno, um cheiro doce de papel velho e álcool gel dominava a sala. Uma televisão no alto passava orientações com a voz neutra de uma locutora. Lia segurou a senha como quem segura raio de sol para não escapar por entre os dedos. Quando chamaram, ela foi até a mesa, sentou na cadeira de plástico que fazia um som de borracha inchar. A assistente social sorriu com ofício. Nome completo, Lia. Ela disse. A moça pediu documentos. Lia enfileirou os poucos que tinha. RG, certidão das crianças, nada de comprovante de renda, nada de contrato de trabalho. Mora onde?
A pergunta veio sem maldade, mas bateu como porta. Lia respirou, apontou para Roberto sem teatralidade. Fui acolhida pela casa de passagem do Campo Limpo, referência do Cláudio. Este é Roberto, acompanhante. Temos declaração. A moça olhou para os dois, reconheceu o rosto público de Roberto e escolheu continuar do jeito certo, com os dois olhos iguais para todo mundo. Certo. Com essa declaração a gente faz o PAIF e encaminha para o aluguel social. Tem fila, mas projeto com criança pequena ganha prioridade. Precisamos agendar uma visita técnica. Vocês estão lá por quantos dias? Até ajeitar um teto que seja nosso por um tempo, e o tempo que for preciso, disse Roberto, sem empinar o queixo. A assistente digitou, imprimiu. Pronto, protocolo, senha do sistema, contato da equipe de rua. Não é mágica, mas é porta. Qualquer recusa indevida, vocês voltam aqui e pedem para falar comigo. Meu nome é Cíntia. Obrigada. Lia ergueu o papel como quem ergue bandeira. Roberto sorriu com gosto de gol na pequena área. Aquele tipo de gol feio que vale 3 pontos do mesmo jeito. No cartório, uma fila mais curta, caras de tédio e de pressa. Reconhecer firma, pagar taxa, ganhar carimbo. Lia quase pediu desculpa à moça do guichê por gastar tinta do carimbo em seu nome. Roberto pôs a mão no bolso, mas deixou que Lia fizesse o gesto de pagar com uma nota amassada que guardava atrás da capinha do celular. Depois, discretamente, pôs dinheiro de volta no bolso dela, dobrado. Cofre da rainha, disse com humor. Regra, só para comida, documento e caderno. Caderno. Lia estranhou. Mateus está desenhando a vida que vai vir. Caderno é cimento. Saíram do cartório perto do meio-dia, o sol já empurrando a pele para suar. Roberto indicou com o queixo uma esquina adiante, onde a sombra de uma amendoeira abrigava um pequeno aglomerado de barracas desmontadas. Ali. Ele acelerou o passo. A feira de sábado ganha um anexo na quarta, um corredor de comida rápida e doce. A prefeitura liberou mais 2 pontos. Um deles, eu pedi para segurar por 48 horas. Lia olhou o retângulo vazio no chão, demarcado com giz. Isso é, um quadrado. É a marca de um futuro balcão. Ele abriu o porta-malas e tirou uma pasta maior. De dentro, um desenho simples, feito a lápis, com medidas escritas à mão. Bancada de madeira tratada, prateleira com tampo lavável, tenda de lona bege, banner 2 Marias, doces. No rodapé, uma assinatura, Guto, marceneiro do projeto. Eu falei ontem com o Guto. Se você topar, ele começa hoje à tarde. Em 2 dias, a gente monta. Enquanto isso, você faz o curso de 2 tardes no Senac. Eu já paguei. A parte chata. A gente precisa do alvará temporário da subprefeitura e do atestado de manipulação. A parte boa. Esse corredor tem isenção de taxa para as primeiras 4 semanas. Eu não quero nada que humilhe, disse Lia, a mão tremendo um pouco. Eu aceito ajuda, eu aceito parceria. Eu só não aceito aquela ajuda que tira o meu nome do meu negócio. Por isso o nome é seu. Roberto mostrou a maquete. Foi você quem batizou, 2 Marias. A minha função é fazer o que sempre fiz na lateral. Correr que nem doido, abrir espaço, cruzar a bola na medida. O gol é seu. Ela ficou uns segundos calada, comprimindo o papel contra o peito. O gesto lembrava quem abraça uma fotografia antiga com medo de amassar. Quando falou, foi num fio que cabia inteiro na sombra da amendoeira. Eu topo. A palavra caiu no chão como prego que prende tábua a tábua. A partir dali, o dia acelerou. Foram ao Senac parceiro. Uma moça de jaleco branco, cabelo preso e sorriso firme as recebeu numa sala com 4 bancadas inox. Curso livre de boas práticas. Não é bicho de 7 cabeças. É lavar a mão do jeito certo, armazenar do jeito certo, entender temperatura e etiqueta. Quem passa por aqui sai com um papel que evita fiscal chato e, principalmente, evita a criança passar mal. Lia vestiu um avental improvisado, prendeu o cabelo, lavou as mãos como quem aprende a rezar de novo. O sabonete líquido fazia espuma fina entre os dedos que, antes, lidavam com lona e corda. Agora dançavam sobre inox e termômetros. Ana Lívia ganhou um livrinho de pintar. Mateus, um caderno quadriculado. Roberto ficou no fundo, invisível, um tronco de árvore em que a cena se apoiava sem notar. Você tem mão boa, disse a instrutora quando Lia modelou brigadeiros do mesmo tamanho, 1 a 1,
com paciência de quem sabe que repetição salva. E olho? Olho mede açúcar. Olho mede ponto. Eu só tenho pressa para o que é certo, respondeu Lia, surpreendendo a si mesma. Para o resto, eu aprendi a ir no ritmo da fome. Quando o curso terminou no fim da tarde, Lia saiu com um papel que parecia diploma e um sorriso que parecia cicatriz fechando. No carro, segurou o certificado como quem segura passagem de ônibus num dia de feriado. A chuva que prometera de manhã finalmente despencou, grossa, lavando o pó de árvores e os telhados. Roberto sugeriu uma parada rápida num atacarejo. Vamos comprar o básico para 2 fornadas. Nada de exagero. A gente vai testar a receita, ajustar preço, matemática e afeto. Ele empurrou o carrinho. Lia escolheu latas de leite condensado, creme de leite, cacau em pó de qualidade média, não mais caro, não ultra barato que talha. Conchas, espátulas, forminhas de papel, luvas. Mateus, no corredor do papel, achou uma cartolina branca e um marcador preto. Para a placa, disse. Roberto levantou o polegar. Arte do diretor. De volta à casa de passagem, Márcia liberou a cozinha coletiva por 2 horas, desde que todo mundo lave e deixe mais limpo do que encontrou. Lia prendeu o cabelo de novo, lavou a pia, esterilizou as superfícies. Roberto ficou de assistente, acendendo o fogo, lendo etiqueta, cronometrando pausas. Mateus, com a língua no canto da boca, desenhou em letras trêmulas, 2 Marias, doces honestos. Ana Lívia dormiu no colo da própria barriga, sentada numa cadeira, a cabeça caindo e levantando num ritmo que era canção. Ponto, disse Lia, quando a massa brilhou do jeito certo. Desligou o fogo, esperou respirar, enrolou as primeiras unidades. Contou de 6 em 6, como quem aprende de novo a tabuada da vida. Polvilhou o cacau bem de leve, soprou açúcar impalpável, decidiu que não, muito doce cansa. Guardou metade numa caixa plástica com tampa, deixou metade para os moradores da casa de passagem. Quem ajuda a lavar come primeiro, avisou, já abrindo sorriso na direção de 2 moças que observavam da porta. A primeira mordida de brigadeiro feito com cuidado é o tipo de coisa que poesia não melhora. Os olhos de Mateus brilharam. Ana Lívia, acordada pelo cheiro, pediu bolinha. Márcia, que viveu o suficiente para não se comover fácil, disse baixinho, honesto, sim. Depois das panelas lavadas, do chão enxuto, de tudo no lugar, Roberto saiu ao pátio com Mateus. Hora do domínio no peito. A garrafa pretinha, agora com um pouco de água para dar peso, voou em arcos perfeitos. Mateus deixou cair as 2 primeiras, acertou a terceira, levantou os braços. Gol sem goleiro também vale, decretou Roberto, e os 2 riram. Naquela noite, Lia dormiu sem o travesseiro armado sob a nuca. Acordou 2 vezes só para checar se as crianças estavam cobertas, e numa delas, para sussurrar um obrigada sem destinatário definido. Deus, acaso, o universo, o menino de boneca voltou a ser vizinho. Nos dias seguintes, a máquina continuou girando. Guto, o marceneiro, chegou com uma caminhonete e 2 tábuas de madeira cheias de cicatrizes de obra. Madeira boa tem passado, disse, passando a mão. Em 2 tardes, a bancada estava montada, lixada, com cantos arredondados para não machucar criança. Roberto apareceu com uma tendalona cor de areia, discreta, bonita sem gritar. Lia costurou, com pedaços de tecido que guardava, 2 faixas floridas para o barrado, um toque de casa em coisa de rua. No Senac, Lia aprendeu a etiquetar datas. No CRAS, Cíntia ligou para confirmar a visita técnica. Segunda-feira, às 9. Estejam lá. Roberto acionou um amigo advogado para olhar com lupa o contrato do aluguel social. Nada de cláusula escondida. Paralelamente, enviou mensagem para um contact do bairro. Preciso de um fornecedor de gás que não explore e de um eletricista para revisar uma tomada. As respostas vieram rápidas. Quando o pedido nasce do lugar certo, a rede aparece. Uma vez, a imprensa quase descobriu. Um fotógrafo de portal local rondou a feira, desconfiado com a presença de Roberto montando tenda. Ele fingiu não perceber, puxou o boné mais para baixo e foi ajudar outro feirante a arrumar uma lona que voava com o vento. O fotógrafo se interessou pelo homem que ajudava todos sem querer aparecer, depois perdeu o interesse. Lia suspirou, meio aliviada, meio sem entender por que o mundo quer sempre transformar comida de verdade e trabalho direito em conteúdo. Na véspera da estreia, eles fizeram um ensaio geral. Lia vestiu camiseta branca, avental quadriculado, prendeu os cabelos num coque. Ana Lívia ganhou uma bandana pequenina.
Mateus colou, com fita dupla face, as etiquetas com data e sabor. Brigadeiro clássico, brigadeiro meio amargo, beijinho. Lia mudou o preço 3 vezes, fez contas de cabeça, respirou fundo. Eu não quero barato que humilha nem caro que afasta. Quero preço que respeita o meu trabalho e o bolso do vizinho. O nome disso é justiça, disse Roberto, escrevendo num papel os números que ela ditava. E justiça, quando dá, é o melhor marketing. À noite, antes de dormir, Lia pegou o caderno de Mateus. Na primeira página viu um desenho tosco, lindo, um balcão, uma tenda, 3 figuras de mãos dadas, uma alta de boné, uma mulher de coque, uma menina com laço, e um nome tremido em cima, 2 Marias. Na última linha, Mateus tinha escrito, com as letras que sabia, IP2 começo. Ela mordeu o lábio para não chorar e riu baixinho do erro de ortografia que cabia perfeito. Há capítulos que começam no lugar errado da gramática e mesmo assim são certos. No dia da estreia, Lia acordou antes do sol. Fez café, cortou pão em fatias grossas, preparou as panelas na casa de passagem, organizou a caixa de troco, notas miúdas, moedas, um lápis e um bloco. Roberto chegou com um carrinho de mão que Guto emprestara, para levar as caixas até a feira. Hoje não tem discurso, ele disse, lendo que ela não tinha coragem de perguntar. Hoje tem bom dia e posso te servir? O resto, a massa quente resolve. Na caminhada até a feira, vizinhos que não eram vizinhos ainda olharam curiosos, mas com aquela simpatia que São Paulo reserva para quem madruga para trabalhar. Um senhor de bigode deu o primeiro sucesso, minha filha. Uma moça com uniforme de mercado comprou 2 brigadeiros para comer no ônibus e deixou 50 centavos a mais na caixinha, para a sorte. Às 8 em ponto, a tenda estava aberta, o balcão limpo, a placa de cartolina feita por Mateus à frente, 2 Marias, doces honestos. Lia respirou. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ela não precisava se apressar para não ser expulsa. Precisava só fazer o que sabia, mexer panela no ponto certo, enrolar com carinho, entregar com respeito, cobrar com justiça. Roberto ficou um passo atrás, invisível e inteiro, pronto para pegar uma garrafa d'água, segurar uma criança enquanto a mãe paga, buscar troco na banca ao lado, avisar do cuidado com a tomada, sorrir e calar. Quando o primeiro cliente oficial se aproximou, uma moça de mochila e pressa de quem trabalha em 2 lugares, Lia sentiu um frio na barriga que não era medo, era começo. Bom dia. Posso te servir? A moça apontou 3 brigadeiros. Lia colocou na caixinha, fechou com cuidado, entregou como se entregasse algo que também era dela. Obrigada, a moça disse, já se virando para ir. Depois voltou, sem jeito. É bom ter doce que não é de mentira. Lia sentiu, e por um instante a viela de lona azul se desfez dentro dela como nó que enfim entende que pode ser laço. Não era final de filme. Era meio de jogo. E ali, no meio do jogo, ela sabia, casa certa e trabalho certo não eram presentes. Eram verbos no presente. E, do outro lado do balcão, do outro lado da rua, do outro lado da cidade, um vizinho segurava a ponta da rede para que ela pudesse dormir inteira quando a noite chegasse. No fim da manhã, Roberto recebeu uma mensagem de Cíntia. Visita técnica confirmada para segunda, 9 horas. Trazer as crianças. Ele mostrou a tela para Lia. O segundo tempo está mesmo correndo, disse, sentindo que a frase já fazia parte da respiração deles. Está, ela respondeu, olhando a fila discreta de gente que começava a se formar. 2 meninos de uniforme, uma professora com sacola de pano, um pedreiro com a mão suja de massa e sede de açúcar. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não tô só correndo atrás do placar, tô correndo ao lado do jogo. Ela pegou um brigadeiro com confeitos coloridos, colocou no guardanapo, inclinou para a filha. Para minha Maria pequena. Depois separou outro, mais caprichado, e estendeu para Roberto sem cerimônia. Para o vizinho que voltou. Ele mordeu, fechou os olhos um segundo, não para a câmera que não estava ali, mas para a memória que estava, e disse do fundo de quem já comeu de tudo, é doce de verdade. O vento mexeu a lona da tenda como bandeira discreta, as moedas tilintaram na caixinha, e o dia seguiu em frente, simples e difícil como sempre, do jeito que costuma salvar. A tarde caiu preguiçosa sobre o bairro, tingindo o céu de um laranja gasto que parecia se arrastar junto com o vento. As lonas da feira já estavam recolhidas, o cheiro de açúcar queimado e de café velho ainda pairava no ar, e Helena, ou Lena, como ele chamava nos velhos tempos, sentou-se no degrau da pequena casa alugada pelo programa social. Era o mesmo ritual de antes, de quando criança. Esperar o pôr do sol para ver as andorinhas riscando o céu.
Só que agora, no lugar da inocência, havia um silêncio espesso. Roberto chegou com o mesmo andar calmo de sempre, uma sacola de papel na mão. Não precisava anunciar-se. Ela sentia quando ele se aproximava, como se a rua lembrasse o passo dele. Trouxe empadinhas da dona Nair. Ela mandou dizer que, se a Helena de trancinha voltou pro bairro, o mundo ainda tem conserto. Brincou, sentando-se ao lado dela. Helena riu de leve, um riso rouco, meio esquecido. A dona Nair ainda mora ali na esquina? Eu pensei que ela já nada. A mulher é imortal. Diz que só vai embora depois de ver o Corinthians ganhar a Libertadores de novo, respondeu, e os dois riram juntos. Riso bom, riso de gente que reconhece o outro. Mas o riso logo se dissolveu. Entre um gole de café e outro, o silêncio voltou. Helena observava as mãos dele, firmes, largas, ainda com o mesmo gesto de quem segura uma bola imaginária. Roberto, por outro lado, olhava para o rosto dela, tentando reconhecer na mulher cansada a menina que um dia corria descalça atrás dele pelas ruas de barro. Você sumiu, Lena. Um dia tava aqui, no outro, nem notícia. Ela baixou os olhos. Às vezes, sumir é a única forma de continuar viva. Ele não insistiu. Sabia que aquela frase carregava peso demais para ser mexida. Só ficou ali, respirando junto, deixando o tempo correr. Depois de um tempo, ela perguntou, você lembra da minha mãe? Dona Zulmira. Claro. Fazia o melhor bolo de milho da rua. Sempre dizia que eu era um pestinha, mas deixava eu lamber a colher da massa. Helena sorriu, nostálgica. Ela morreu pouco depois que a gente se mudou. Câncer. Eu tinha 22 anos. Depois disso, as coisas desandaram de vez. Fiquei sem chão. E teu pai? Meu pai nunca mais voltou da obra em São Paulo. Um dia a polícia apareceu, disse que teve acidente, mas o corpo nunca apareceu. Roberto abaixou a cabeça. Eu não sabia, Lena. Eu fui embora logo depois de assinar com o Palmeiras. Achei que um dia voltaria para buscar vocês, para mudar tudo. Mas o mundo rodou demais, sabe? Quando dei por mim, já tinha me perdido até de mim mesmo. Ela passou os dedos pelos cabelos, pensativa. Eu soube de você pelos jornais. Lembro de ver sua foto com a taça e pensar: olha ele, o menino que jogava bola com laranja agora é campeão do mundo. Mas o menino da laranja continuava o mesmo. Só ficou mais cansado de fingir que era feliz, ele disse, olhando para o horizonte. O vento soprou forte, levantando a poeira da rua. Helena respirou fundo e falou de uma vez, como quem arranca um curativo antigo. Eu não sumi só por causa da minha mãe. Tinha mais coisa. O cara com quem eu morava na época. Ele bebia. Muito. E batia também. Um dia, eu fugi. Peguei o primeiro ônibus que apareceu e desci em São Bernardo sem saber nem onde dormir. Roberto fechou os olhos, a mandíbula travada. Você nunca mereceu isso, Lena. Eu só queria paz. Achei que ia conseguir recomeçar. Mas, recomeçar é caro demais quando se é mulher e pobre. Trabalhei de faxineira, de balconista, de tudo um pouco. Até que engravidei da Ana. E tudo ficou mais difícil. O pai dela desapareceu quando soube. O silêncio que veio depois era pesado, denso, cheio de coisas não ditas. Roberto apoiou o cotovelo no joelho. Olhou para ela com olhos marejados. Você devia ter me procurado. Eu teria te ajudado. Ela sorriu. Triste. Você? O astro. O Roberto Carlos da seleção. Como eu ia chegar até você? Ia aparecer no CT, com a criança no colo, pedindo um prato de comida? Eu não queria te envergonhar. Você nunca seria vergonha para mim, ele respondeu sem hesitar. As palavras ficaram suspensas no ar. O tempo parecia se curvar, como se o passado inteiro se ajoelhasse diante daquela frase. Helena olhou para ele com olhos úmidos. Você não entende. Eu precisei me esconder até de mim mesma para conseguir criar meus filhos. A rua ensina a gente a não pedir ajuda, a engolir o choro. Eu sobrevivi, mas perdi muita coisa no caminho. Até o nome. Roberto passou a mão pelo rosto. Eu passei metade da minha vida achando que sucesso curava tudo. Mas quando você apareceu naquele café, eu entendi. O que cura mesmo é reencontrar as pessoas que ficaram para trás. Ela respirou fundo. Eu também senti isso. Quando te vi, foi como se o tempo tivesse me devolvido um pedaço que faltava.
A conversa se estendeu noite adentro. As luzes da rua piscavam, os cachorros latiam ao longe, e os dois ficaram ali, dividindo lembranças. Helena contou de quando ajudava a mãe dele a lavar roupa no tanque, de quando os dois subiram num pé de goiaba e caíram juntos, rindo até doer a barriga. Roberto contou das noites frias na Espanha, das vezes em que pensou em voltar, mas não tinha coragem de encarar o passado. Lá fora todo mundo te chama de craque, disse ela, mas aqui você é o Betinho que eu lembro. O menino que dividia o lanche e consertava a bola furada com fita adesiva. Ele riu. E você é a Lena que fazia bolo com casca de banana para não desperdiçar nada. Por um instante, o mundo pareceu caber inteiro naquele degrau. No dia seguinte, Roberto acordou decidido. Foi até o campo comunitário onde treinavam os garotos do bairro e conversou com o coordenador. Quero criar um programa novo. Chama Recomeçar. É para quem ficou esquecido nas ruas, para quem precisa de segunda chance. E eu quero que Helena trabalhe comigo. O coordenador arregalou os olhos. Helena? Aquela moça que vende doce na feira. Sim, ela vai cuidar da cozinha, mas também das oficinas de arte e leitura. A força dela é o que esse projeto precisa. À tarde, ele contou a novidade para ela. Helena arregalou os olhos. Trabalhar contigo? Sim, é voluntário no começo, mas depois a fundação banca o salário. Eu quero você lá. Ninguém melhor para ensinar a esses meninos que dá para cair e levantar. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Você tem certeza? Eu não sou professora, nem assistente social. Só sei trabalhar com as mãos. É isso que a gente precisa. De gente de verdade. As crianças aprendem com quem viveu de verdade. Helena enxugou uma lágrima. Tá bom, eu aceito. Os dias seguintes foram uma mistura de cansaço e esperança. A antiga quadra foi reformada com a ajuda de voluntários. Helena montou uma pequena cozinha comunitária ao lado, onde ensinava as crianças a fazer pão de queijo e bolo de fubá. Roberto treinava os meninos, suava junto, ria. A energia era diferente, como se o passado, finalmente, tivesse encontrado seu lugar. Mas nem tudo era fácil. Uma manhã, Helena chegou à quadra com os olhos vermelhos. Roberto percebeu na hora. O que houve? Mateus não voltou para casa ontem. Saiu com os meninos da rua e sumiu. Eu tô desesperada. Ele largou a bola, pegou o carro. Vamos achar ele agora. Dirigiram pelas vielas, pelas pontes, pelas calçadas onde o frio fazia morada. Depois de 2 horas, viram um grupo de adolescentes deitados sob um viaduto. No meio deles, Mateus. Mateus! Helena gritou. O menino se levantou assustado. Mãe, eu só queria brincar. Eles falaram que iam me mostrar um lugar com videogame. Ela o abraçou com força, chorando. Roberto ficou olhando, a garganta apertada. Reconhecia aquele olhar, o de quem quase perdeu o que mais ama. No caminho de volta, Helena olhou pela janela. Eu falhei como mãe. Não, você sobreviveu como mãe. E isso é mais difícil. No dia seguinte, Roberto reuniu os meninos na quadra e contou a história de Mateus. Falou sobre escolhas, sobre medo, sobre coragem. A vida é campo aberto. Mas quem não volta para casa, perde o gol mais bonito, o de ser lembrado. As palavras ficaram ecoando. Helena, do lado, observava. Pela primeira vez, ela viu o menino Betinho e o homem Roberto coexistirem. O craque e o vizinho, o ídolo e o ser humano. À noite, sentados outra vez no degrau da casa, ela disse: sabe, às vezes penso que o destino guardou esse reencontro para agora. Se fosse antes, talvez a gente não entendesse nada. Talvez o tempo só devolve o que a gente aprende a cuidar, respondeu ele. O vento trouxe o cheiro de chuva. As luzes começaram a piscar. Helena olhou pro céu. Tem horas que eu ainda sinto medo, Betinho. Medo de perder tudo de novo. Então deixa eu te contar uma coisa. Ele pegou o celular. Abriu uma foto. Era o desenho que Mateus fizera no caderno. Os 3 de mãos dadas, sob uma tenda escrita 2 Marias. Esse desenho é seu escudo, Lena. Ninguém tira mais isso de você. E se o medo voltar, você lembra que o gol mais bonito da vida não se marca sozinho. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por ter voltado. Eu não voltei, respondeu baixinho. Eu só encontrei o caminho de casa. A chuva começou a cair devagar,
batendo no telhado como aplauso de Deus. Nos dias seguintes, o projeto Recomeçar cresceu. Crianças que antes viviam nas ruas começaram a aparecer. Helena organizava refeições, ouvia histórias, ensinava receitas simples que cheiravam à infância. Roberto treinava os pequenos, falava sobre disciplina, respeito, empatia. A comunidade começou a mudar. As pessoas paravam para ver os treinos, compravam os doces, ofereciam ajuda. O campo, antes abandonado, virou símbolo de esperança. Uma tarde, Helena recebeu uma visita inesperada. Era um repórter de um canal esportivo. Queremos fazer uma matéria sobre o projeto e sobre a história de vocês. Ela hesitou. Eu não sou celebridade. Mas é exemplo, respondeu o repórter. Roberto chegou bem na hora. Se for para mostrar o que é recomeço de verdade, então tudo bem. A matéria foi ao ar no domingo seguinte. Mostrava Helena sorrindo na cozinha, Mateus jogando bola com o pai do lado, Ana ajudando a vender doces e Roberto falando sobre dignidade e segundas chances. A repercussão foi enorme. Mensagens, doações, convites. Mas o que mais emocionou Helena foi uma carta. Veio sem remetente, escrita à mão. Helena, me perdoa. Eu não soube te proteger. Hoje vi sua força e chorei de orgulho. Você é luz. Mamãe. Ela reconheceu a caligrafia da mãe. Era impossível, mas o papel tinha o mesmo perfume antigo de lavanda que Dona Zulmira usava nas roupas. Helena chorou baixinho, e Roberto apenas a abraçou. Às vezes, o amor encontra a gente mesmo do outro lado do tempo, ele disse. Nos dias que se seguiram, a vida parecia sorrir de novo. Mas havia algo que Roberto ainda não havia contado. Uma doença antiga no joelho voltará a incomodar. O médico havia recomendado cirurgia e repouso, mas ele adiava. Certa noite, após o treino, sentou-se no banco da quadra, exausto. Helena percebeu. Tá mancando de novo. Velhice é isso. Velhice nada. Você tá se sacrificando demais. Vale a pena. Cada segundo. Ela segurou a mão dele. Você sempre foi assim, né? Sofre calado para não preocupar os outros. Ele sorriu. E você sempre foi a que via além. Por um instante, o tempo parou de novo. As luzes do poste piscavam. O barulho da bola quicando ao longe parecia batimento de coração. Promete uma coisa, Betinho. O que quiser. Promete que vai cuidar de você também. A gente precisa de você inteiro. Não só aqui, ela apontou o campo, mas aqui. Tocou o peito dele. Ele engoliu seco. Prometo. A lua subiu devagar, redonda, bonita. O vento trouxe cheiro de bolo e terra molhada. Era a vida se ajeitando nos lugares certos. Naquela noite, Helena escreveu no caderno. Hoje, o passado e o presente se deram as mãos. Roberto me devolveu mais que lembranças. Me devolveu a coragem de acreditar. Ela fechou o caderno, apagou a luz e dormiu com o coração leve. Do lado de fora, Roberto olhava para o céu, pensando em tudo que ainda viria. Sabia que o recomeço deles não era o fim da história, mas apenas o intervalo antes de um novo jogo, o mais importante de todos, o da vida. E assim, entre o silêncio e o riso, o medo e a esperança, o craque e a menina voltavam a ser apenas Betinho e Helena, dois corações brasileiros tentando, enfim, marcar o gol mais bonito, o de recomeçar juntos. O amanhecer em Imbuia veio com cheiro de pão fresco e terra molhada. A chuva da madrugada havia lavado o chão, e o céu azulava devagar, como quem pede licença para entrar. Helena acordou cedo, como sempre. Vestiu o avental, prendeu o cabelo e começou a preparar o café para as crianças do projeto Recomeçar. Lá fora, o campo ainda dormia sob o orvalho, e as través, pintadas de branco, refletiam o sol tímido das 6 da manhã. Ela olhou pela janela e viu Roberto sentado no banco da quadra, de cabeça baixa, alongando o joelho. Estava ali antes mesmo do sol nascer, como fazia todos os dias. Mas havia algo diferente naquele silêncio, um cansaço escondido por trás da força habitual. Você devia descansar mais, Betinho, ela disse, aproximando-se com uma caneca de café. Descansar é para quem já marcou o último gol. Eu ainda tô no primeiro tempo, respondeu, sorrindo de canto. Helena se sentou ao lado dele. O vapor do café subia leve, misturando-se com o vento da manhã. Você sabe que não precisa carregar tudo sozinho, né? Ele olhou pro horizonte. Eu aprendi a vida inteira que quem para perde o ritmo.
Mas, às vezes, o corpo cobra o preço. Ela franziu o senho. Tá piorando o joelho. Roberto suspirou. O médico falou que é cirurgia certa. Mas se eu parar agora, o projeto para também. E eu não posso deixar essas crianças sem treino. Helena segurou a mão dele. Essas crianças precisam mais de você inteiro do que de você mancando. Ele ficou em silêncio. No fundo, sabia que ela tinha razão. Mas era difícil aceitar que o corpo já não acompanhava o coração. Naquela tarde, o campo estava cheio. A notícia da reportagem havia se espalhado, e várias famílias do bairro vieram conhecer o projeto. Crianças de todos os cantos corriam, riam, chutavam bolas novas, doadas por uma rede de esportes após a matéria. Helena servia bolo e suco, e Mateus ajudava a organizar as filas. Roberto, mesmo com dor, fazia questão de estar lá. Apitou o treino, corrigiu posturas, ensinou passes. No final, reuniu os meninos no círculo e falou: cada um de vocês tem um talento aqui dentro. Apontou para o peito. Mas o mundo vai tentar dizer que não. Vai rir, vai empurrar, vai ignorar. Então, quando isso acontecer, vocês lembram de hoje. Do que construímos juntos. Porque o maior gol não é o que aparece na TV, é o que muda a vida da gente. O campo ficou em silêncio. Um menino levantou a mão. Tio Betinho, e o seu gol mais bonito, qual foi? Roberto sorriu. Foi o de ter encontrado vocês. As crianças o aplaudiram, e Helena, de longe, enxugou uma lágrima. Nos dias seguintes, a rotina voltou com a mesma intensidade. Helena se dividia entre o projeto, os filhos e a confeitaria improvisada que montou ao lado da quadra. Os bolos dela viraram febre no bairro. O de milho, o de cenoura, o de goiaba com cocô. Era o sabor de casa, de infância. Roberto, por sua vez, continuava treinando mesmo com o joelho reclamando. Às vezes, sentava-se sozinho na arquibancada à noite, olhando o campo vazio. Pensava em tudo que havia perdido e em tudo que havia encontrado. Certa noite, Helena apareceu com um cobertor e 2 canecas de chá. Tá frio. E você precisa dormir. Não consigo. Fico lembrando de quando a gente jogava bola aqui, com a rua toda gritando. E você sempre fazia questão de jogar descalço, ela disse, rindo. Pra sentir o chão. Pra lembrar de onde vim. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. O vento soprava leve, e as luzes do poste tremiam. Betinho, você já pensou em voltar pra TV? Fazer parte de algum programa esportivo? Ele balançou a cabeça. Já me chamaram. Mas eu não quero falar de futebol. Quero viver o que o futebol pode fazer pelos outros. Helena olhou com ternura. Você sempre foi diferente. E você sempre foi o motivo. Ela desviou o olhar, envergonhada. Mas o coração dela bateu mais forte, como se, depois de tantos anos, finalmente pudesse acreditar de novo em alguém. Alguns dias depois, chegou uma carta oficial do governo municipal. O envelope tinha o brasão da cidade. Helena abriu e leu em voz alta. Prezado senhor Roberto Carlos. A Prefeitura de Imbuia tem a honra de convidá-lo para receber o título de cidadão honorário, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Helena vibrou. Você ouviu isso, Betinho? É oficial. Ele sorriu, mas havia algo de contido no sorriso. Eu não fiz isso para ser homenageado, Lena. Mas você merece. Todos aqui sabem o que você fez. É o mínimo. Roberto ficou pensativo. Eu aceito. Mas só se a homenagem for no campo, no meio das crianças. E assim foi combinado. No dia da cerimônia, o campo estava enfeitado com fitas coloridas, faixas e bandeirinhas. As crianças ensaiavam músicas, e Helena cuidava dos últimos detalhes na cozinha comunitária. O prefeito chegou com repórteres, câmeras, microfones. Roberto, de calça simples e camisa branca, parecia desconfortável com tanto aparato. Quando chamaram o nome dele, as crianças começaram a gritar: Betinho! Betinho! O prefeito subiu ao palanque e falou sobre inspiração, orgulho nacional, modelo de cidadão. Mas Roberto parecia longe. Seus olhos procuravam apenas um rosto, o de Helena, ao lado das crianças. Quando lhe passaram o microfone, ele respirou fundo e começou. Eu cresci aqui, nessa rua, nesse campo, com essa gente. Saí para correr atrás de um sonho e encontrei muita coisa boa pelo caminho. Mas também perdi muita coisa.
Perdi amigos, perdi tempo, perdi a simplicidade. Hoje, estar aqui é como marcar um gol no último minuto. Aquele que a gente faz chorando. A plateia silenciou. Mas esse projeto não é sobre mim. É sobre cada Helena que luta para criar os filhos, cada Mateus que tenta não se perder na rua, cada um de vocês que acredita que dá para mudar. Eu só dei o primeiro passe. O gol é de vocês. Helena chorava. O prefeito o abraçou, os repórteres aplaudiram, e as crianças correram até ele, pendurando medalhas de papel no pescoço. Era o tipo de glória que não cabia na televisão. Mas o destino ainda guardava uma última virada. Alguns dias depois, Roberto sentiu uma dor forte no joelho durante um treino. Caiu no chão, suando frio. Helena correu até ele. Betinho. Tá tudo bem, só torce. Mas o médico, depois de examiná-lo, foi direto. Você rompeu o ligamento. Vai precisar de cirurgia e repouso absoluto por 3 meses. Helena ficou aflita. E o projeto? Vocês continuam. Eu só fico no banco agora. Nos dias seguintes, ele tentou disfarçar, mas a dor era constante. Ficava sentado na lateral do campo, assistindo os treinos, orientando com gestos e gritos. Helena assumiu parte da coordenação. Você tem jeito para isso, ele disse um dia, vendo-a organizar as crianças com autoridade e carinho. Aprendi com o melhor técnico, respondeu ela, sorrindo. E assim, juntos, reinventaram o trabalho. Helena virou o coração do projeto, e Roberto, a voz. Ele começou a dar palestras online, gravar vídeos para arrecadar fundos, sempre ressaltando que a bola que muda o mundo não é a que rola, é a que toca o coração. O projeto cresceu, e em poucos meses outras comunidades quiseram adotar o mesmo modelo. Surgiram núcleos em 3 bairros vizinhos. Helena, que um dia vendia doces na feira, agora coordenava uma rede de solidariedade. Certa noite, enquanto organizavam documentos, ela achou uma velha foto num envelope amarelado. Era deles, ainda adolescentes, no campinho de terra, segurando uma bola murcha. Atrás da foto, uma frase escrita com letra infantil. Um dia, a gente vai jogar de novo, lado a lado. Helena mostrou para ele. Lembra disso? Ele pegou a foto e sorriu, emocionado. Lembro. Eu escrevi isso antes de ir embora. E olha só, demorei, mas voltei. E cumpriu a promessa, ela disse. Com juros e correção emocional, respondeu ele, rindo. Na semana da cirurgia, o bairro inteiro se mobilizou. As crianças fizeram cartazes. Força, Betinho. Helena organizou uma vaquinha para ajudar nas despesas, mas ele recusou. Já tenho tudo o que preciso. Só quero voltar para casa logo. No hospital, antes de entrar no centro cirúrgico, ele segurou a mão de Helena. Se eu não conseguir mais jogar. Ela o interrompeu. Você já marcou todos os gols que precisava. Agora deixa o mundo jogar por você. Ele sorriu, os olhos marejados. Você é meu gol mais bonito. Ela beijou a testa dele. E você é o motivo de eu acreditar que recomeços existem. A cirurgia foi um sucesso. 3 meses depois, ele voltou ao campo, não para jogar, mas para caminhar, devagar, entre as crianças que gritavam seu nome. O projeto agora tinha placa nova. Centro Comunitário Betinho e Helena. Recomeçar é vencer. Aquele dia foi de festa. Músicas, danças, comida, sorrisos. No final da tarde, quando o sol se despedia atrás dos telhados, Roberto e Helena ficaram sozinhos no campo. O chão úmido, o céu dourado, e o som distante das crianças rindo. Lembra quando a gente jurou que nunca ia se perder? Perguntou ele. Lembro. E a vida tentou, né? Tentou, mas a gente marcou na prorrogação. Helena riu, com lágrimas nos olhos. Você nunca muda, Betinho. Nem quero. Se mudar, esqueço de onde vim. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando o horizonte. Não havia holofotes, nem troféus, nem torcida, só 2 corações cansados e plenos, agradecendo pelo que o tempo devolveu. No alto do poste, as luzes se acenderam. E o campo, agora cheio de vida, parecia respirar junto com eles. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que eu acho? O quê? Que Deus desenha o amor do jeito mais inesperado, às vezes com bola, às vezes com dor, mas sempre com propósito.
Roberto sorriu. E às vezes com uma vizinha teimosa que não desiste nunca. Ela deu um leve tapa no braço dele, rindo. Teimosa. Sim. Mas foi por te amar desde o começo. Ele se virou, olhou nos olhos dela. E eu, por nunca ter esquecido. O vento soprou, leve, espalhando o cheiro de grama e esperança. Naquela noite, o campo ficou iluminado até tarde. As crianças jogavam, os pais aplaudiam, e no meio de tudo isso, entre risos, histórias e abraços, havia uma certeza simples, bonita e definitiva. O verdadeiro gol da vida é aquele que se marca junto.